bom falar sobre isso, né? Uhum. Apesar de, como a Luna falou, falando muito, mas assim, nunca é demais, né? Sempre vai ser um Uhum. aprendizado. Eu sou psicóloga, né, formada há 35 anos, e assim, sempre gostei de trazer coisas novas para o atendimento. Eu trabalho com a constelação, apometria terapêutica, eu também sou dirigente espiritual de Umbanda. E aí eu fui introduzindo, desde o início, eu fiz o curso básico de astrologia, fiz acupuntura, florais, fitoterapia. Então eu uso tudo isso para que o processo seja uma coisa mais rápida. Porque a gente sabe que o autoconhecimento não é de um dia para o outro, porque você Uhum. consegue as coisas, mas você tem que trabalhar aquilo. E eu uso tudo isso, como uso também das cartas terapêuticas, vivências. Também, além da constelação, eu trabalho com constelação individual, de grupo, e com encontros sistêmicos, que é com um tema determinado. Então, naquele dia, todos vão fazer exercícios sistêmicos naquele tema e vai mexer. Claro que às vezes a pessoa, só o exercício sistêmico não é suficiente, mas às vezes já ajuda totalmente. Uhum. E assim, desde que eu conheci a constelação, mudou. Eu trabalhava com terapias de vidas passadas, mas através da constelação e apometria eu até parei, porque a constelação ela vai tão profundo no que você traz, né, dos ancestrais, associado a alguns casos da apometria, agiliza o tratamento, porque o que eu via, muitos pacientes com todas essas técnicas que eu uso, Uhum. e ainda ficavam, às vezes a gente tinha noção do que era que precisava trabalhar tudo, mas a pessoa ficava paralisada ali. E hoje a gente vê, através da constelação, às vezes é porque aquilo não te pertence, né? Uhum. Então tem que. E eu trabalho também, outra coisa que eu gosto muito, porque até fiz já alguma coisa dentro da constelação, usando contos de fada, filmes, porque eu adoro trabalhar com mitologia, né? Trabalho já com a mitologia grega, agora eu estou montando um workshop com a mitologia africana, Uhum. os orixás, mas tudo dentro da psicologia junguiana, de Jung. E a constelação, eu acho que se Jung estivesse vivo, ele ia amar a constelação, né? Que a gente, na constelação, você traz os arquétipos também que a gente traz, né? Sim. Dos antepassados, né? Então, assim, a constelação mudou o meu trabalho, mudou a minha vida, né? Porque para a gente ser constelador tem que se constelar também, né? Uhum. Mudou completamente. E, assim, eu gosto, todos os tipos de constelação traz algo, sim. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Faço individual, faço de grupo. Você tem que fazer que você vai se sentir bem, né? Que Sim. esteja mais dentro do tema que você vai trabalhar. Mas a constelação, ela muda. E a gente pode usar tudo na constelação. Sim. Eu já vi até pessoas unindo a constelação com a astrologia. Uhum. Uhum. Então, quer dizer, É, tá tudo a lá. própria Luna, a Luna. Então, você vê, a constelação é uma técnica que dá para pôr em qualquer ambiente, Uhum. associar a qualquer trabalho terapêutico. E médico, né? Uhum. Que é Uhum. através também da constelação. Eu já fiz várias constelações envolvendo também problemas de saúde. A gente vai descobrindo de onde vem o motivo e consegue amenizar ou até resolver. Eu tenho trabalhado com grupo, individual e de forma online ou presencial. Sim. Mas eu também trabalho de forma online para quem está sendo constelado, aqui Sim. presencial. Tá? E a constelação é muito importante para você saber que não existe espaço, tempo. Eu já constelei várias pessoas nos Estados Unidos, em outros Uhum. estados, outras cidades, Uhum. totalmente online ou dessa outra forma, né? Uhum. Todos os resultados. Eu gosto muito de trabalhar com o tema oculto.
Sim. As pessoas, os representantes, eles não sabem quem eles estão representando. Sim. Claro que no transcorrer da dinâmica, às vezes a pessoa acaba sabendo, né? E a constelação é bem bacana porque a gente tratava tudo. Uma herança, animais, empresa, tema pessoal. Mas, assim, tem que ter um tema. Às vezes as pessoas falam, ai, eu quero fazer, vamos supor, constelar. Constelar o quê? Ah, eu quero ver como que é. Não, Aham, aham. porque aí você não vai funcionar, você não está se olhando, né? Você tem que Então, é focar em muito algum importante. tema, né? Exatamente, tem que ter. Uhum, Porque senão, para que você vai constelar? uhum, uhum. E, assim, outra coisa que é muito importante, que a constelação mostra, é a gente não fazer julgamento, não ter preconceitos. Uhum, Porque tudo que aconteceu, aconteceu. E agora eu vou seguir a minha vida. É uhum, muito interessante. Eu vou falar de minha primeira constelação de animais, que às vezes a pessoa. É muito interessante porque o Bert, nas leis, ele fala uhum, muito da hierarquia, né? E às vezes uhum, a gente pega o lugar da pai, da mãe, isso aparece muito nas constelações, né? aham, E depois de gatos. Na casa já existiam 4 gatos e apareceu esse, já um gato adulto. Quando ele entrou nessa família, houve assim confusão total entre eles, os tutores, porque assim uhum, desequilibrou tudo, porque ele não respeitava nada. Ele queria ele comandar tudo. E foi muito interessante que quando foi feita a constelação, foi se pondo no lugar. E aí ele foi colocado no lugar dele, ele foi o último a chegar. Porque nessa uhum. idade dele, ele foi o último a chegar. E foi muito interessante. E no mesmo dia, ele mudou totalmente o comportamento dele. Que louco, Ele se né? viu no lugar, e assim, os outros gatos, que eram até mais novos que ele, começaram a dar um chega para ele, que é o gato, né? E ele Aham, ficava quieto, não o evitava. Ele mudou aham, completamente o comportamento dele. Aí a gente vê assim, como que é, né, esse sistema. Como também constelação, não é milagre. sim. Tem situações que a pessoa termina a constelação sentindo aquilo. Como tem constelações que a pessoa fica pior. Uhum, Tem constelações que ela vai sentir um pouco mais à frente. Tem constelações que a pessoa vai primeiro perceber o movimento familiar, que começa a mudar, para depois conseguir se perceber. uhum, Eu mesma, eu participei de uma constelação, eu fui representante, mas eu estava com problema urinário. Eu lembro que foi no domingo. Na segunda-feira eu piorei muito, muito. Eu só falei, tudo bem. Na terça não tinha mais nada, 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 nada. E eu fui representante. Que a gente fala, pegar a constelação de carona, né? sim, sim. Ou E seja, é outra quando é coisa. em grupo, a pessoa que participa, ela também de alguma maneira recebe também, né? E muitas pessoas, elas falam, quando elas são escolhidas, elas, às vezes, estão representando algo que pertence a elas. Uhum, Uma coisa que a Luna falou do nome é muito interessante. Eu faço um trabalho de exercício sistêmico dos nomes. É muito interessante. O quanto a importância do nome, de como ele é, de ter a gente trazer o pai e a mãe. Eu parei por causa estávamos sem condições, né, de fazer trabalhos sim, presenciais. sim. É um trabalho que as pessoas pedem muito, porque é incrível como você se restabiliza Uhum, estando com o nome harmonizado. uhum, Outra coisa bem interessante é que assim a constelação ela vai te tratar e eu vejo resultados disso em pacientes, em pessoas que depois que faz constelação começa a fazer psicoterapia, nos descendentes, né? E quem tem os ancestrais também consegue ver isso, uhum, mas sempre respeitando muito, né? Outra coisa que aparece muito
a famosa, as pessoas trazendo reclamação do, entre aspas, ovelha negra da família. Ah, tá. E aí a gente vê que, na maioria das constelações, a ovelha negra é aquela pessoa que pegou a porção maior de dificuldade para aliviar o restante da família. Nossa. E aí, muitas Não é vezes, à toa, né? as pessoas ficam até assim, né? Poxa, aí começa a observar e vai ver. Realmente, aquilo, ele pegou uma carga tão grande, e aí aquele que depende de todo mundo, aí vai ver, ele, por amor, ele fez isso. Uhum, uhum. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse julgamento. A gente muda muito depois que começa a conhecer esse processo, tudo, né? E a ovelha negra é uma coisa assim, é fantástico. O quanto mexe. Mesmo de empresas também, é muito. Às vezes a gente vê a posição da pessoa quando entra numa empresa e não respeita quem saiu, quem deixou o cargo para essa pessoa, né? E às vezes entra nas fofocas, nas coisas, e é um desequilíbrio. E a gente vê muito que às vezes tem cargos que ninguém fica naquele cargo, né? Você vai, numa constelação, você consegue ir vendo atrás Sim, sim. o que aconteceu. Vocês foram falando, eu fui pondo algumas coisas aqui. Outra coisa que eu falo muito, a constelação ela traz a verdade. Verdade. E é difícil encarar a verdade, né? Ou se Por é, isso, às vezes. por isso que o processo também terapêutico, psicoterapêutico, é tão dolorido. Porque você tem que ver quem é você, encarar você. E na constelação a gente vê isso. Às vezes se traz um problema, o problema é aquela pessoa, e você vai ver que não é bem assim como você Não, estava às vezes vendo. você criou o problema ou você é o problema. Exatamente. E aí assim, você começa, toma algum choque, sim, isso tem na Sim. psicoterapia. Quantas vezes a pessoa fala, cheguei bem, estou indo mal pra caramba. Ótimo, que agora Tá você vai ter uma, mexendo, né? você está tendo uma consciência, vai poder mexer com ela. Sim. Outra coisa que aparece muito nas constelações, que desarmoniza muito, é o aborto, mas não no sentido de que é proibido fazer ou é ruim, não. É porque é uma exclusão, porque muitas famílias, o aborto foi tão dolorido que vira as costas. Outra, ela nem sabe que teve. E aí, assim, outros, ela fez mesmo, porque ela não sabia lidar com aquilo naquele momento. Não é um Você tem assunto que as pessoas falam abertamente, então sempre ele é escondido, né? Ele sempre é porque um existe muito segredo. preconceito, né? Sim, E sim, na constelação se mostra tudo meio contrário. exato. Pronto, aceita, inclui, é simples. Eu gostaria até de fazer um parênteses, Márcia, se você me permite, nessa questão de aborto. Eu tenho feito muitas constelações para tentantes, que são mulheres que querem ter filhos e tentam, né? Às vezes espontaneamente, outras por inseminação artificial e técnicas, né? Diversas que tem hoje em dia. E esse tema, talvez na constelação, eu acredito que seja o mais delicado de se tratar, o aborto, porque a gente traz, né, algumas interpretações de consteladores muito errôneas nesse sentido. A gente sabe que, culturalmente, Bert Hellinger traz uma outra cultura, um outro formato de pensar, de ver a vida muito diferente do nosso, que até nem se aplica, eu acredito, ao nosso momento atual, né? Então, eu vejo que tem muitos consteladores ainda presos a trazer julgamento sobre o aborto, né? E eu estou dizendo isso porque trazendo seus julgamentos pessoais ou querendo impor qualquer tipo de julgamento, até o próprio Bert Hellinger, né? Porque tem pessoas que às vezes trazem a sua própria tradução e impõem coisas. E dentro da questão tentantes, isso aparece muito.
né? Sim. Essa questão do julgamento sobre o aborto, do julgamento da mulher, principalmente, seja, como você falou, espontâneo, como é o caso das tentantes, que o aborto acaba sendo espontâneo, né? Aquelas que, de alguma forma, fizeram abortos conscientes, e aí tem um peso dela mesma enquanto julgamento e da sociedade de modo geral. Então, eu penso que não só para as tentantes, mas o aborto, de modo geral, ele precisa ser muito falado pelos consteladores, principalmente as consteladoras, né, nesse sentido, ajudando também nessa questão das tentantes de se entender, porque as coisas que aparecem aí, né, tanto do sistema, porque aparece muita coisa do sistema em relação aos abortos, mas também aparece a falta de confiança, às vezes, no próprio companheiro. Né? Só que assim, tem uma questão bem importante aí, que muitas crianças, às vezes, filhos têm uma dificuldade de relacionamento com os pais, porque eles estão ligados ao abortado. E outra coisa que você falou bem interessante é a gestação, quando a mulher recebe um óvulo ou um espermatozoide, um óvulo de fora de um espermatozoide que não é do marido, tem que se constelar essa família que traz, é igual um adotivo. É uma criança adotada, mas que foi gerada por você. Então, tem que se trabalhar os pais. Porque essa criança, eu peguei um óvulo, um espermatozoide, então ela tem uma mãe e um pai que vai além de mim. Então, isso também é uma coisa bem interessante de haver o respeito, né? Eu vou respeitar os ancestrais dessa criança que está sendo gerada por mim, respeitar que esse espermatozoide não é do meu parceiro, ele é o pai, mas tem alguém antes. Então, esse tema é bem interessante, porque eu já constelei muito filhos adotivos, porque ele precisa também saber que ele tem uma história e ele pode encerrar aquele assunto. Encontrar na constelação esses pais genéticos e encerrar aquele assunto e vir para esse agora. Às vezes tem que ter isso. Ele tem que respeitar. Como quem adotou também tem que respeitar quem veio lá de trás. É hierarquia. Vieram antes. Então é bem interessante isso. E a constelação, ela nem sempre termina ou ocorre como a pessoa que vai constelar quer. E às vezes, eu sempre trabalhei com dependência química, né? E eu gosto de falar dessa constelação porque ela foi tão forte. Eu trabalho com dependência química há mais de 30 anos. E essa constelação ainda me trouxe uma coisa mais forte ainda. Durante a constelação, tinha a pessoa, que era o representante de quem estava constelado, que era um dependente químico. Essa pessoa era mais ou menos do meu tamanho, 1,51 m, tá, gente? Com menos de 50 quilos. E atrás tinha um representante da dependência química. O representante da dependência química era como eu. Esse tamanho todo, com esse peso todo. E tem as pessoas, familiares, que não queriam mais essa química na família. Uma das pessoas que é representante era igual o Ed, mais alto, mais forte, só que eram 3. Uma, inclusive, de 1,85 m. As 3 empurravam essa pessoa, que era como eu, enorme, empurravam mesmo. E ela só fazia isso, só balançava. E ela falava, eu não vou embora. Quem quiser que vai. E às vezes o dependente químico ele é muito julgado. É muito preconceito. E assim, eu sempre trabalhei, sempre respeitei, mas nesse dia eu vi a força da droga. Eram 3 pessoas empurrando o representante das drogas e ele só balançava. E eram pessoas que, assim, uma daquelas, né, se empurrou e ia parar no chão. É impressionante, né? Por isso que, assim, assistir constelações, fazer, é muito importante, porque você vai percebendo também o seu lugar,
como que você olha para aquilo, o meu caminho, o quanto eu tenho que olhar para frente, o quanto eu tenho que olhar para o que é meu, o quanto eu preciso devolver o que não é mais meu, o que eu peguei por amor, e por amor eu devolvo. Sim. De suicídio, eu já vi constelação do representante da pessoa que estava com intenção de cometer suicídio, está falando, eu não sei se eu vou ficar aqui, vou tentar mais um pouco. Caramba. E aí eu como a consteladora, não posso interferir. Sim. E você também não pode julgar aquela pessoa, ela vai escolher o melhor para ela. O trabalho da consteladora é muito difícil, porque como vocês falaram, você não pode interferir, você não pode julgar, você tem que ser totalmente neutro. E é difícil, né? Não é fácil. E deixar o campo. Gente, o campo é as atuações. Você deixar o campo falar, deixar o campo fazer, o campo mostrar o que é necessário, porque às vezes a pessoa dá vontade de ir para terminar harmônico, ou terminar o que ela acha que deveria, né? Eu já tive problema de pessoa com doença que podia agravar muito com uma gravidez. E essa pessoa queria engravidar e o médico falou, pode arriscar, mas não é grave. E aí na constelação foi muito interessante. A representante, aí tinha um representante para a gravidez e um representante para essa doença. Quando a gravidez se encostava na representante da constelada, a doença vinha e abraçava. Nossa. E era uma doença que já estava controlada há muitos anos, mas o médico falou que talvez podia arriscar, né? Mas ia pôr em risco ela, a criança. E era incrível. Teve vários movimentos. E a doença, a gravidez chegava perto, a doença ia. A gravidez saía, a doença saía. Eu quero agradecer, porque falando de novo constelação, isso é muito bom. E assim, esclarecer cada vez mais mesmo, porque é necessário muito estudo, muito conhecimento, e a pessoa ela tem que estar preparada para fazer. Porque ela tem que saber que a constelação não é ela vai lá para ter o final que ela quer. Que ela quer, né? É para entender o que acontece. O cenário final que é necessário para ela poder conquistar o que ela quer. Isso, exatamente. Porque às vezes acha que aquele final, mas você está no seu caminho. E outra, às vezes a pessoa quer fazer uma constelação e resolver toda a problemática. Ela quer uma constelação para resolver o problema de trabalho, de dinheiro, afetivo, de filho, não. A vida não é simples assim, por que a constelação seria? Não, vamos escolher o que é prioritário para você hoje. Sim. E a partir daí as coisas vão fluindo. Sim. Então, assim, estou aberta para falar outros temas da constelação, que eu gosto muito, unido à psicologia. Então é isso, eu agradeço muito.